Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Elvia Cerqueira e irei apresentar o mini curso sobre reforma trabalhista. Irei abordar sobre a reforma trabalhista de 2017, a nova CLT, assim como a Lei de Desburocratização de 2019. Quem sou eu? Quem é Elvia Cerqueira? Elvia Cerqueira é técnica em contabilidade pela Fundação Visconde de Caiuru, graduada em Geografia pela Universidade Católica de Salvador, especialista em Gestão de Pessoas pela Universidade Católica Dom Bosco, especialista em Consultoria Educacional pela Unifaz e também especialista em Metodologia do Ensino Profissional pela Universidade Estadual da Bahia. Atuo como professora efetiva da Rede Estadual do Estado da Bahia, no Colégio Estadual Professora Noêmia Rego, desde 2001, como professora de Geografia e de Gestão de Pessoas e Gestão de Qualidade. Sou sócia da Total Assessoria Empresarial e Treinamentos Limitada, onde atuo como gestora de pessoas e professora e palestrante dos cursos da Total Assessoria. Desejo que vocês sejam muito bem-vindos e um bom curso para todos. Antes de iniciar o curso, irei ler para vocês um pensamento de Charles Chaplin. Se tivesse acreditado na brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que teimo em dizer brincando. Falei muitas vezes como um palhaço, mas jamais duvidei da sinceridade da plateia que sorria. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Com o novo texto da Reforma Trabalhista pela LCP 13.467 de 2017, o brasileiro terá que se adaptar às novas regras do mercado de trabalho, já que a partir de novembro de 2017 passaram a vigorar novos modelos, novas jornadas e outras mudanças. Então, hoje, tanto o empregador como o empregado tem que se adaptar à nova realidade do mercado e às novas regras trabalhistas, porque muita coisa sofreu mudança e outras tantas surgiram que até então inexistiam na legislação trabalhista. Quais as novidades que iremos abordar? Conceito de empregador e grupo, jornada de trabalho, férias, remuneração, trabalho da mulher, rescisão do contrato de trabalho, negociação coletiva, justiça do trabalho, registro de empregados, sucessão patrimonial, trabalho autônomo, contribuição sindical, representação de empregados e multas trabalhistas. Nós iremos ver passo a passo como era e como ficou as mudanças que ocorreram. Conceito de empregador e grupo, como era e como ficou. Antes existia apenas o caráter individual. Não havia na legislação relacionando com o grupo, mesmo se a empresa fizesse parte do grupo. O empregador era a pessoa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Artigo 2º da CLT. Como ficou? Artigo 2º da CLT alterada. Inciso 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Antes não havia essa responsabilidade solidária. O empregador direto era o responsável direto da relação de trabalho. Hoje, quando há um grupo, cisão, acordo, todos envolvidos respondem solidariamente pelas relações trabalhistas. Conceito de tempo de serviço, como era e como ficou.
Os trabalhadores cumpriam rígidas jornadas. Alguns serviços eram terceirizados, mas sem vínculo empregatício. Agora, o trabalhador cumpre tarefas. Existem novos modelos de contrato. O teletrabalho, ou também chamado de trabalho remoto ou home office, a jornada intermitente, em que o trabalhador recebe por hora trabalhada ou dia trabalhado, e o trabalhador autônomo, que passa a ser registrado, mas pode ter múltiplos vínculos. A hora itinere, como era e como ficou. O deslocamento fornecido pelas empresas eram computadas como hora trabalhada. Hoje o deslocamento deixa de ser computado na jornada. Agora a jornada, ela só é computada a partir do momento em que o funcionário começa efetivamente as suas atividades. Jornada de tempo parcial, como era e como ficou. A jornada de tempo parcial era de até 25 horas semanais e era terminantemente proibido hora extra. Passou a ser de até 30 horas semanais ou, caso seja de 26 horas semanais, poderá ter até 6 horas extras por semana. O salário era proporcional à jornada. Continua o salário sendo proporcional à jornada. E as férias eram proporcionais, entre 8 e 18 dias. Hoje as férias são proporcionais, mas não é mais entre 8 e 18, e sim entre 12 e 30 dias. E passa a ser permitido a venda de 1/3 de férias, convertido em pecúnio. Antes, jornada parcial não era permitido transformação de 1/3 de férias em pecúnio. Era obrigado o gozo 100% das férias. Banco de horas, como era e como ficou. O banco de horas, antes, todas as regras, inclusive de horas extras, eram estabelecidas pelas convenções coletivas de trabalho, existindo hora extra diferenciada de 70%, 100%, 110%, podendo chegar até 120%, de acordo com o que era estabelecido pelos sindicatos, através de CCTs e acordos coletivos. Como ficou? Os sindicatos saem da relação patrão e empregado, o acordo ocorre entre o indivíduo e o patrão. Não ocorrendo compensação de horas, elas devem ser convertidas em 50% pecúnio até 6 meses após o cumprimento da hora extra. Banco de horas, como era e como ficou. Era negociado em acordo coletivo junto ao sindicato. A compensação poderia ocorrer em até 1 ano. A compensação do banco de horas poderia ser revertida em folgas ou diminuição de jornada no intervalo de até 1 ano. Não havendo compensação, deveria ser pago conforme o percentual do sindicato. Como eu disse na lauda anterior, podia variar de 50% a 120%, 50%, 70%, 100%, 110%, a depender do que determinava a convenção coletiva. Como ficou? O banco de horas poderá ser negociado em acordo individual entre empregado e empregador. Sendo individual, a compensação deve ser feita em até 6 meses. Passados 6 meses do cumprimento da hora extra, se não houve compensação, a mesma deverá ser paga em pecúnio, 50% do valor da hora normal. Jornada de trabalho e duração, como era e como ficou. A jornada de trabalho era de 8 horas diárias, 48 horas semanais, até 220 horas mensais. A jornada 12/36 era restrita a algumas categorias. Não eram todas as categorias que poderiam cumprir esse tipo de jornada. E o horário de refeição era de no mínimo 1 hora e no máximo
2, não podendo ser inferior a 1 hora. Como ficou? A jornada pode ser casual, ou seja, o trabalhador pode ser intermitente, ele pode ser convocado para trabalhar durante 15 dias corridos, como ele pode ser convocado a trabalhar só 3 dias e ser dispensado de trabalhar o restante do mês. Assim como a jornada casual, a jornada 12/36 ela foi estendida a praticamente todas as categorias, com exceção de 2. Os aeroviários, que têm legislação própria, e o telemarketing, que não pode ultrapassar 8 horas diárias. A jornada normal do telemarketing é 6 horas diárias, não podendo ultrapassar 8 em hipótese alguma. E a cada 50 minutos de jornada, o telemarketing tem direito a 10 minutos de intervalo. Deixa de ser considerado como parte da jornada a alimentação, o descanso, a higiene e a troca de roupa. Artigo 4º, inciso 2º da nova CLT. E o horário de refeição não é mais no mínimo 1 hora, podendo ser no mínimo 30 minutos. Prorrogação da jornada. Como era e como ficou? Era apenas através de acordo coletivo junto ao sindicato. Não poderia haver prorrogações de jornada sem haver um acordo definido junto ao sindicato. Configurava como hora extra e deveria ser pago em pecúnio de acordo com o percentual do sindicato, exceto se houvesse acordo coletivo de banco de horas junto ao sindicato. Como ficou? Passa a ser feita mediante acordo entre empregador e empregado, com o objetivo da supressão do sábado. Pode-se trabalhar horas a mais durante a semana e folgar não só aos domingos, mas aos sábados e domingos. Pode-se prorrogar uns dias e reduzir outros sem caracterizar hora extra, a compensação dentro da mesma semana. Descanso e refeição versus redução de intervalo. Como era e como ficou? O intervalo de jornada diária era de no mínimo 1 hora e no máximo 2. E como ficou? Segundo negociado em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo, o intervalo entre jornadas poderá ser de meia hora. Trabalho remoto ou teletrabalho, também conhecido como home office, como era e como ficou. Novidades. O teletrabalho é uma forma de trabalho exercida à distância, de forma autônoma, utilizando ferramentas de telecomunicações e de informação que asseguram o contato direto do trabalhador com o empregador. O contato entre o teletrabalhador. E aí as pessoas podem trabalhar em suas próprias casas. No teletrabalho, ocorre por tarefas e não por jornada. Não é obrigatório cumprir 8 horas diárias ou 44 horas semanais, e sim cumprir a tarefa que lhe foi designada, independente do número de horas que a pessoa trabalhe durante o dia ou durante a semana. Não está sujeito a hora extra. Se a pessoa extrapolar, trabalhar mais horas do que as horas convencionais, não caracteriza hora extra, pois ele é tarefeiro. E ocorrerá em casa com estrutura de TI da empresa. Quem tem que montar todo o aparato, toda a estrutura tecnológica é o empregador e não o empregado. Determinado pelo artigo 75B da nova CLT. Artigo 75B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços predominantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. É diferente, é trabalho remoto. O trabalhador externo é aquele que trabalha na empresa e sai para realizar trabalhos fora.
Já o trabalhador remoto, ele trabalha em sua casa, em suas dependências, indo eventualmente na empresa para resolver algumas questões pontuais, não descaracterizando o trabalho remoto. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho, como eu acabei de falar. Trabalho remoto ou teletrabalho, como era e como passou a ser. Na verdade, não era, porque não havia na legislação nada que tratasse do trabalho remoto, do trabalho à distância. Embora ele existisse, não era coberto pela CLT, que é antiga, né, que foi elaborada no governo de Getúlio Vargas. E como ficou? Todos os custos devem ser formalizados em contrato com o empregador e definido como remunerado. Então, todo o custo para a realização do trabalho, todo o custo com internet, com dispositivos, deve ser transcrito para o contrato selado entre as partes e ser caracterizado como vai ser a remuneração, para que não haja depois desacordos, né, controvérsias. O comparecimento à empresa não descaracteriza o trabalho. O teletrabalhador, o trabalhador remoto, é tarefeiro, ele não cumpre jornada de trabalho diária. E não há pagamento de hora extra, não há como reclamar por hora extra. Trabalho intermitente. Novidades. No trabalho intermitente, contrato de trabalho, a prestação de serviços não é contínua, ocorre por tarefas. Existe subordinação, a alternância de períodos de prestação de serviço. Nesse caso, trabalhador não sendo convocado poderá ficar em casa e sem receber. Ele só recebe aquilo que ele trabalha, mediante convocação. E a convocação tem que ser feita até 3 dias antes da data que o mesmo irá comparecer à empresa. Como funciona? O empregador faz um contrato com o funcionário que fica à sua disposição até ser convocado para trabalhar. A companhia tem de avisá-lo pelo menos 3 dias de antecedência. O profissional, então, presta o serviço à empresa pelo tempo combinado. Seja qual for esse período, 3 horas, 2 semanas, 5 meses, não importa. A cada convocação, ele vai prestar o serviço e ser remunerado por esse serviço prestado. Como era e como ficou? Na verdade, também não era, porque não existia na antiga CLT o trabalho intermitente. Não havia nenhum artigo específico que tratasse do trabalho intermitente na CLT. Como ficou? Não define uma carga horária mínima de trabalho. O trabalhador recebe por horas ou por dias trabalhados. O limite máximo também é de 44 horas semanais. Ele cumpre a jornada de até 44 horas, como os demais trabalhadores. E ele mantém o direito tanto ao FGTS quanto ao INSS, como qualquer outro trabalhador registrado. E fica à disposição para possíveis convocações. Outra novidade: a empresa não possui exclusividade. O trabalhador pode ter 2 ou mais empregos, ele pode ser contratado por várias empresas ao mesmo tempo, desde que não choque os horários de convocação. Esse é obrigado a comparecer caso convocado e paga ao patrão, caso não compareça à convocação, 50% da diária. Valores recebidos incluem benefícios tais como o 13º proporcional, o salário, as férias proporcionais e horas extras se ele trabalhar mais do que 44 horas semanais. Então ele é convocado até 3 dias de antecedência, ele tem que responder a essa convocação. Caso ele esteja cumprindo convocação em outra empresa, ele tem que comunicar à empresa que convocou. E caso reincida,
ele não vá à convocação, ele é obrigado a pagar 50% do valor que ele receberia do empregador. Trabalho autônomo, como era e como ficou. O trabalhador autônomo era caracterizado, né, era considerado trabalhador por conta própria. Vejamos aqui como era e como ficou. O autônomo é aquele que trabalha por conta própria, que é independente ou livre, que possui autonomia. Antes da reforma, na antiga CLT, não era registrado. Embora ocorresse na maioria das empresas, era considerado como um prestador, sem nenhum tipo de vínculo. E quando as empresas contratavam um autônomo, pagavam em forma de RPA, era recibo de prestação, né, e não em forma de salário. Como ficou? Mais uma modalidade de contrato de trabalho, além de registro como funcionário. É necessário o cumprimento de direitos junto com salário, como 13º, férias, tudo pago ao mesmo tempo. O pagamento é feito igual ao intermitente. O trabalhador autônomo é contratado por um determinado período para realizar uma determinada tarefa e ele recebe, além do salário contratual, as férias proporcionais e o 10º proporcional. Como era e como ficou? A regra usada para todos os trabalhadores anteriormente, não considerados prestadores autônomos. Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante um salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalhador intelectual, técnico e manual. Como ficou? Agora a regra é clara para trabalhadores autônomos. Registro é obrigatório em carteira, coisa que não era feita antes de 2017. Artigo 442b. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade. O autônomo, assim como intermitente, ele pode prestar serviços para mais de uma empresa. De forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º desta consolidação. Ele é empregado, mas empregado autônomo. Sucessão empresarial e as suas obrigações. Houve bastante mudanças. Vejamos como era e como ficou. Artigo 448. Como era? A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Mudou muito. Veja ao lado. Artigo 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Mas, não havendo fraude, todas as obrigações trabalhistas, todas as obrigações relativas ao empregador passam a ser da empresa sucessora. Remuneração. Vejamos as mudanças ocorridas na remuneração, como era e como ficou. A remuneração era negociada através da convenção coletiva de trabalho anualmente em cada sindicato, não podendo ser inferior à remuneração determinada pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Trabalhador comissionado recebe o mínimo ou piso da categoria, caso a comissão fosse inferior ao salário estabelecido pela CCT. Os benefícios são considerados salário in natura, ou seja, comissão,
hora extra, adicional, tudo isso caracterizava como verbas rescisórias, entravam como cálculo de salário in natura. Como ficou? Hoje a remuneração é negociada livremente entre a empresa e o sindicato. O trabalhador comissionado ele pode receber apenas a comissão. Só que tem um detalhe: ganhos abaixo do salário mínimo são considerados inconstitucionais. Então, esse artigo facilmente é derrubado judicialmente. Embora a nova CLT, diga que o trabalhador comissionado pode receber apenas a comissão, ele não pode, em hipótese alguma, receber abaixo do salário mínimo. Benefícios não precisam necessariamente integrar o salário, não entram como salário in natura, como entravam anteriormente. Equiparação salarial. Vejamos como era e como ficou. A equiparação salarial, equiparação sexual, perdão. O artigo 461 da CLT estabelece regras de equiparação por sexo, nacionalidade ou idade. Artigo 461, a reforma incluiu inciso 5º. Equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. O que é que isso quer dizer? São duas pessoas de sexo diferente, masculino e feminino. Só há equiparação se essas duas pessoas forem contemporâneas, ou seja, tenham o mesmo tempo de serviço e tenham o mesmo cargo. Fora isso, mesmo que tenha conseguido judicialmente, não haverá a equiparação. Inciso 6º. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, se for comprovada discriminação por questão de sexo, raça, idade, a pessoa pode recorrer à justiça e será paga a diferença além de 50% do teto da Previdência como multa. Vejamos agora as férias, as mudanças que ocorreram, como era e como ficou. As férias também houve uma quantidade gigantesca de mudança, vocês verão. Primeiro a gente vai ver o que é férias, né? É o período de descanso anual que deve ser concedido ao empregado após o exercício de atividades por um ano, ou seja, por um período de 12 meses, período esse denominado como período aquisitivo. A cada 12 meses trabalhado, o empregado confere período aquisitivo para as férias. Aquisição e concessão. As férias devem ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes. Ele tem 12 meses para ter o período de aquisição e mais 12 para ter o período de concessão. A aquisição do direito. Esse período é chamado de concessivo. Extrapolando esses 12 meses seguintes, pagava-se as férias em dobro. Vejamos agora como ficou. Todos os trabalhadores permanecem com esse direito, incluindo os novos contratos de trabalho, teletrabalho, trabalho intermitente e autônomo. As férias, como eram as faltas injustificadas e como ficou após a mudança em 2017. Faltas injustificadas e perda do direito às férias, CLT. Artigo 130.
Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias nas seguintes proporções. 1. 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Isso são faltas injustificadas, viu, pessoal? 2. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas injustificadas. 3. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas injustificadas. 4. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas injustificadas. Mas eu particularmente acredito que se a pessoa tem ao ano 32 faltas injustificadas, eu creio que é mais fácil ela ter uma rescisão de contrato do que umas férias diminuídas. Inciso 1º. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Esses descontos são feitos mês a mês, à medida que o funcionário vai faltando. As férias, a quantidade de dias que ele tem direito, lhe é paga mais 1/3 proporcional a esses dias de férias. Inciso 2º. O período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Não há interrupção do tempo de serviço durante as férias. Como ficou? Permanecem inalteradas essas cláusulas. Não houve mudança nenhuma em relação à proporcionalidade de dias de férias em relação a faltas injustificadas. Só que existem outras mudanças, como era e como ficou. As férias eram parceladas em até 2 vezes, podendo ser um período de 10 dias e outro período de 20 dias. A pecúnia era de até 10 dias, ou seja, 1/3 das férias. O trabalhador podia vender até 1/3 das férias. Trabalhadores acima de 50 anos e abaixo de 18 era vedado esse direito. Eles não podiam converter 1/3 de férias em pecúnia. A empresa era obrigada a conceder os 30 dias de férias ou parcelar em 2, 20 e 10. E como ficou? Hoje as férias podem ser parceladas em até 3 vezes e não só mais em 2 vezes. Sendo que um período tem que ser superior a 14 dias e outro tem que ser superior a 5 dias. Não pode ser menos do que 5 dias de férias, um dos períodos. Trabalhador de jornada parcial antes só podia ter no máximo até 18 dias de férias, agora pode ter até 30 dias. E todos os trabalhadores têm direito a converter 1/3 de férias em pecúnia, seja ele trabalhador de jornada parcial, seja ele menor de 18 ou maior de 50 anos, tem os mesmos direitos dos outros trabalhadores. O trabalho da mulher, como era e como ficou. Ambiente insalubre era proibido trabalho da gestante ou lactante. Como ficou? A gestante ou lactante pode trabalhar em ambiente insalubre, desde que apresente o atestado médico permitindo, podendo ser alocada para outro setor, caso o atestado médico não permita que ela trabalhe em ambiente insalubre. Observação, artigo 394-A. Sem prejuízo da sua remuneração, nesta incluindo o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. Então, mesmo que ela trabalhe em ambiente sem insalubridade, ela não pode ter prejuízo de remuneração. Ela irá receber o adicional de insalubridade trabalhando em ambiente sem ser insalubre. Como era a licença maternidade, continuando falando do trabalho da mulher, e como ficou. A licença maternidade era no prazo de 120 dias, podendo se estender por mais 60. Geralmente em órgãos públicos. Empresas privadas geralmente não concedem esses
mais 60 dias. A periculosidade são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, implicam em risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Como ficou? A licença maternidade não houve nenhuma mudança na nova CLT e a periculosidade também não foi alterada. Então, o que mudou foi a questão da insalubridade. Licença maternidade e periculosidade não. Iremos falar agora de dano extrapatrimonial. Como eram os danos extrapatrimoniais e como ficaram. Não existia na legislação regras claras em relação a esse dano. Dano extrapatrimonial é aquele dano que atinge a esfera subjetiva e suscetível de valorização pecúnia, como da emoção, do estado psicológico, o chamado dano moral. E na relação empregador-empregado caracteriza-se como assédio moral. Como ficou? Artigo 223-A. Aplica-se a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. Artigo 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Artigo 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens judicialmente tutelados inerentes à pessoa física. Artigo 223-D. A imagem e a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens judicialmente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Artigo 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. Artigo 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrente do mesmo ato lesivo. Dano extrapatrimonial, como era e como ficou. Não existiam regras claras em relação aos valores de punição, então era livre a decisão da justiça. Como ficou? Artigo 223-G, inciso 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Primeiro, ofensa de natureza leve até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. 2. Ofensa de natureza média até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. 3. Ofensa de natureza grave até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. E 4. Ofensa de natureza gravíssima até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Então, a indenização não poderá extrapolar até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. É o teto máximo pago à indenização extrapatrimonial. Vejamos como fica a rescisão do contrato de trabalho com justa causa. Como era e como passou a ser. Os motivos para a justa causa. Não é livre, você não diz assim, vou demitir meu empregado por justa causa, não quero mais. Tem que haver determinadas faltas graves para que se possa demitir por justa causa. São eles: ato de improbidade, incontinência de conduta, negociação habitual sem permissão do empregado,
isso pessoas que trazem comércio próprio para dentro do estabelecimento onde trabalham. Eu sou funcionária numa empresa, sou secretária e vendo confecção, sem autorização do meu contratante, do meu empregador. Eu posso ser demitida por isso. Condenação criminal do empregado. Caso o empregado seja preso por condenação criminal, ele pode ser demitido por justa causa. Desídia no desempenho de suas funções. Embriaguez habitual ou em serviço. Violação de segredo da empresa. Ato de indisciplina ou insubordinação. Se o empregado for advertido verbalmente, advertido por escrito, tomar suspensão por ato de insubordinação, ele pode ser desligado por justa causa, por não estar se subordinando às regras da empresa. Abandono do emprego. Ofensas físicas. Ato lesivo da honra ou da boa fama. Prática constante de jogos de azar. E, por fim, atos atentatórios à segurança nacional. E como ficou? Permanecem inalterados situações e motivos que podem finalizar um contrato de trabalho por justa causa. Não houve alteração. Já o contrato sem justa causa. Vejamos que houve algumas mudanças, como era e como ficou. Antes de 2017, a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa não contemplava acordo. Quando existia acordo entre o empregador e o empregado, era feito ilegalmente. Como se diz, era feito por baixo do pano. Chegavam a uma negociação e demitia-se como se fosse por iniciativa do empregador, mas era um acordo ilegal. A multa do FGTS era de 50%, 40% paga ao empregado e 10% pago ao governo. O saque integral. E a demissão a pedido não tinha direito a saque e nem a da entrada no seguro-desemprego. Como ficou? Sem justa causa contempla todos os direitos anteriores, mas aí é que a gente vai ver a mudança. Antes não existia acordo, rescisão contratual por acordo. Antes não existia essa condição. As empresas muitas vezes demitiam pagando todos os direitos e faziam seus acordos com o funcionário. Hoje existe a possibilidade de acordo. Em caso de acordo, a multa do FGTS, ao invés de 40% para o empregado, passa a ser 20%. E o saque, ao invés de ser integral, de ser 100%, o empregado só pode sacar 80% do saldo de FGTS. E ele continua sem ter direito ao seguro-desemprego. Se é uma iniciativa do empregado decidir se desempregar, ficar sem trabalhar, ele não tem direito de ser assegurado pela Previdência Social, e receber o seguro-desemprego. A homologação também sofreu mudanças. Como era? Antes era obrigatório todo empregado com mais de 12 meses de trabalho, com mais de 12 meses de contrato, tinha que homologar junto ao sindicato de classe. O aviso trabalhado, o pagamento era até um dia subsequente da data do desligamento e indenizado até 10 dias subsequentes. Como ficou? A homologação deixa de ser obrigatória. Hoje pode ser feito através do Homolognet, que é a homologação virtual, ou pode ser feito apenas o termo de quitação, com o objetivo de agilizar o saque do FGTS. Após o pagamento, a assinatura da rescisão contratual e a informação da chave, da movimentação do trabalhador, o mesmo tem liberado o seu saque de FGTS. Qualquer tipo de aviso, agora o pagamento é até 10 dias subsequente à data de desligamento. Não mais um dia para aviso trabalhado
e 10 dias para aviso indenizado. Ambos passam a ser 10 dias. Em relação à representação dos empregados, como era e como ficou. O sindicato era a representação. Embora todas as empresas seguissem a CCT, não existia na legislação obrigação deste alinhamento. As empresas normalmente se alinhavam até tanto para os empregados se assegurarem, como os empregadores se assegurarem. Hoje em dia, os acordos podem ser feitos individuais entre patrão e empregado. O sindicato representa os trabalhadores e a CCT tem predominância, inclusive acima da CLT. Se há segmento de um determinado sindicato, tem que seguir as regras da convenção coletiva do sindicato, que supera a CLT. Só não pode ser direito inferior ao garantido pela CLT. Representação dos empregados, dando continuidade de como era e como ficou. Representação dos empregados na empresa. A existência de um representante dos empregados no próprio local de trabalho era indispensável para que houvesse um diálogo permanente, evitando a eclosão de conflitos coletivos. A Constituição Federal, em seu artigo 11, previa a eleição do representante dos trabalhadores no local de trabalho nas empresas com mais de 200 empregados. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes um entendimento direto com os empregadores. Como ficou? Da representação dos empregados. Artigo 510-A. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Inciso 1º. A comissão será composta: 1. Nas empresas com mais de 200 empregados e até 3.000 por 3 membros. 2. Nas empresas com mais de 3.000 e até 5.000 empregados por 5 membros. 3. Nas empresas com mais de 5.000 empregados por 7 membros. Inciso 3º. Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não lhe fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Gente, eu vou pedir vocês um segundo para eu beber uma água. Pronto. Vamos lá. Passando. Vamos falar agora de contribuição sindical. Como era a contribuição sindical e como ficou. Era obrigatório contribuir com um dia de trabalho por ano ao sindicato de classe. Então, todos os trabalhadores registrados tinham que contribuir com um dia de trabalho por ano, descontado na folha de março e repassado ao sindicato na folha de abril. Como ficou? Passa a ser opcional essa contribuição anual. Como era a negociação coletiva e como ficou a negociação coletiva? Era livre desde que subordinada à CLT. Podia divergir desde que para beneficiar o trabalhador. Como ficou? Pode ser negociado. Artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre 1. Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. 2. Banco de horas anual. 3. Intervalo interjornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para a jornada superior a 6 horas. 4.
Adesão ao PSE, Programa de Seguro-Desemprego, de que trata a Lei 13.189, de 19 de setembro de 2015. 5. Plano de cargos e salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadrem como com funções de confiança. Observação: não pode ser negociado, artigo 611b. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos: 1. Normas de identificação profissional, inclusive as anotações da carteira de trabalho e previdência social. 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. 3. Valor dos depósitos mensais e indenização rescisória do FGTS. 4. Salário mínimo. E 5. Valor nominal do 13º salário. Então, não pode, em forma alguma, que esses direitos sejam diminuídos ou suprimidos através de acordo coletivo ou convenção coletiva. O registro em carteira, o seguro-desemprego, depósito de FGTS, receber no mínimo o salário mínimo e 13º salário. Multas trabalhistas, também houve uma mudança significativa. Como eram e como ficaram. Multas trabalhistas, como eram e como ficou. Não existia na legislação, em algumas situações, as multas eram aplicadas a favor do empregado, no atraso de férias ou de 13º. Como ficou? Permanecem multas a favor do empregado. Criou multas, veja abaixo. Artigo 47. O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 desta consolidação, ficará sujeito a multa no valor de R$3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada residência. Inciso 1º. Especificamente, quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$8.000 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresas ou empresa de pequeno porte. Inciso 2º. A infração que trata o caput deste artigo constitui execução ao critério da dupla visita. Artigo 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41 desta consolidação, o empregador ficará sujeito a multa de R$600 por empregado prejudicado. Justiça do Trabalho, como era e como ficou. A Justiça do Trabalho sempre favorecia o trabalhador. Não existia multa em algumas situações. Como ficou? Passou a ser imparcial e estabelece limites para punições e multas para os dois lados, que às vezes o empregado processava sem ter direito e mesmo assim muitas vezes era favorecido, porque a Justiça Trabalhista pendia para o empregado. Hoje ela busca imparcialidade e caso a pessoa mova uma ação com algo que não tenha direito e que se prove a má-fé, o trabalhador também é multado. Vejamos aqui, artigo 223-G, inciso 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. 1. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. 2. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. 3. Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. 4. Ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. E agora, nós encerramos
temos a nova CLT de 2017, vamos falar um pouco sobre a Lei de Desburocratização de 2019, que impacta, de certa forma, sobre a nova CLT. Segundo a Lei 13.874 de 2019, sancionada em 20 de setembro de 2019, surgem algumas novidades trabalhistas. Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, protegendo a livre iniciativa e o livre exercício de atividade econômica. Artigo 30, inciso 2. Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que isso esteja sujeito a cobranças ou encargos adicionais, observadas legislação trabalhista. Embora a legislação trabalhista ainda reconheça a hora extra, a Lei da Desburocratização cria possibilidade do trabalho aos sábados, domingos e feriados, sem distinção de dia útil e sem remuneração extra. Então, a CLT defende o pagamento de 50% da hora extra ou compensação de horas, mas a desburocratização da livre iniciativa e liberdade econômica e o não pagamento. Então, isso ainda vai ter muito pano para manga e muita briga judicial até que se chegue a um acordo em definitivo. A Lei da Desburocratização também criou a CTPS eletrônica. Artigo 15 da CLT aprova a Lei 5.452/43, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, principalmente em meio eletrônico. Outras mudanças. Registro da admissão do empregado deverá ocorrer em até 5 dias úteis na CTPS. O ponto passa a ser obrigatório acima de 20 empregados, artigo 15. Antes era até 10 empregados. E ocorre também a substituição do I-Social pelo I-Social 2, artigo 16. Referências bibliográficas e referências de consulta. Lei 13.467 de 2017, Lei 13.874 de 2019, Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 e Constituição Brasileira de 1988. Eu agradeço desde já a participação de todos vocês e fica para uma segunda etapa, né, uma próxima aula, uma próxima apresentação, para tratar das MPs 905 e 9